E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar o mundo da radiestesia e dos gráficos radiestésicos. E sim. E nosso guia nessa expedição é o livro Os Gráficos em Radiestesia, do Antônio Rodrigues. Você já ouviu falar de radiestesia? É a arte de sentir energias, digamos, mais sutis, usando ferramentas tipo pêndulos. E o livro, ele nos apresenta um monte de gráficos que são desenhos geométricos que, segundo a crença, interagem com essas energias. É como se fossem antenas captando e transmitindo frequências, né? Exatamente. O livro é cheio de figuras e explicações de como usar esses gráficos para várias coisas. Nossa, que legal. Tipo, desde análise energética até proteção? Isso mesmo. Caramba! E logo na introdução, o autor, o Antônio Rodrigues, ele solta essa. Talvez seja imperceptível para a maioria das pessoas, mas a natureza tem uma forma de organização absolutamente geométrica. Ele está falando da ideia de que a natureza ela se estrutura em padrões geométricos, né? De minerais a plantas, e a radiestesia meio que busca decodificar essa linguagem. Mas como esses gráficos traduzem essa linguagem energética da natureza para algo que a gente possa usar? Boa pergunta. O livro divide os gráficos em 5 tipos principais. Para análise, para dinamização, para reequilibrar o ambiente, para magia e para proteção. Nossa, quanta coisa! Cada um com suas características e aplicações. E o que me chamou a atenção é que o autor fala muito da precisão. Desenhar os gráficos certinho é fundamental para que eles funcionem. Um errinho pode comprometer tudo. Exatamente. Interessante. Essa ênfase na precisão me lembra como a radiestesia se conecta com outras áreas, tipo a física, que também usa medidas. E por falar em medidas, o livro fala do biômetro Enel, uma ferramenta, digamos, essencial para a radiestesia. E o pessoal que está acompanhando o nosso mergulho, o biômetro Enel é tipo uma régua especial, criada pelo próprio Antônio Rodrigues para medir as energias que os gráficos captam. Mas como ele funciona? É como se você estivesse medindo a temperatura com um termômetro. Só que em vez de calor, ele mede as vibrações energéticas. Legal. E como a gente usa ele? Você coloca a ponta do pêndulo sobre o gráfico e vê como ele se move. Aí, o comprimento da onda radiestésica é medido na escala do biômetro. Então, se o gráfico é o receptor, o biômetro é o medidor que dá a leitura. Mas aí, o que esses números significam? O livro dá uns exemplos de como interpretar as medidas. Por exemplo, na escala de inteligência, leituras entre 0,8 a 1,9 micron indicam inteligência mediana. E na escala de saúde, a leitura ideal fica entre 60 e 80. É como se a gente tivesse um mapa das energias, com faixas indicando estados específicos, né? Sim mesmo. Nossa, quanta informação. Mas vamos aprofundar em alguns gráficos específicos para entender como isso funciona na prática. Que tal começarmos com o disco equatorial? Aquele que me chamou a atenção pelo formato, meio círculo preto, meio círculo branco. O disco equatorial. Ele foi criado pelo Jean de Laffoy. Sim. É um gráfico incrível para analisar energias e polaridades. O semicírculo preto representa o verde negativo, que são energias nocivas. E o branco representa o verde positivo, ligado à vitalidade. Entendi. E o mais legal é que, segundo o livro, o disco equatorial pode ser usado como uma bússola para determinar o norte e o sul. Sério? É como se ele se alinhasse com o campo magnético da Terra. Mas como algo desenhado num papel pode interagir com o campo magnético da Terra. É um mistério, né? Mas o fato é que ele se alinha. O livro explica como dobrar o disco em L com uma dobradora específica que muda a emissão de energia do gráfico. E para que serve essa emissão que ela faz? Aí que tá. O disco equatorial, quando está na posição certa, ele emite as ondas de forma que podem ser positivas ou negativas. E essas ondas podem potencializar tratamentos, energizar ambientes e até serem usadas em pesquisas. Então, o disco equatorial não só analisa, mas também emite energias. Isso. É uma ferramenta de dupla ação. Que legal. Mas, além de analisar energias e emitir ondas de forma, ele serve para mais alguma coisa. Sim. Ele também serve para determinar a polaridade de objetos e ambientes, usando o que chamamos de testemunho, que é um objeto que representa o que a gente quer analisar. Entendi. Aí colocamos esse testemunho no centro do disco e o pêndulo vai indicar se a energia é positiva ou negativa. Nossa, o disco equatorial é bem versátil. E já que estamos falando de gráficos multifuncionais, o que me diz o decágono? Sei que ele tem 10 lados, mas para que ele serve na radiestesia? O decágono é famoso pela sua capacidade de, digamos, dinamizar, valorizar ou até materializar radiestesicamente. Materializar radiestesicamente. É tipo amplificar a energia de um objeto ou criar cópias energéticas. Imagina, por exemplo, potencializar a energia de um cristal ou de um remédio homeopático. Materializar radiestesicamente. Isso parece meio mágico, como isso seria possível. O livro descreve várias técnicas, mas uma que me chamou a atenção é a dinamização de remédios homeopáticos.
Colocando o testemunho do remédio no centro do decágono por um tempo específico, a energia do remédio é amplificada. Pera, você está dizendo que a gente pode usar um gráfico para turbinar um remédio? É isso mesmo. Existe alguma prova científica disso? A radiestesia ainda gera muita discussão e realmente faltam estudos científicos que comprovem tudo. Mas o livro fala de casos de pessoas que usaram o decágono para criar cópias energéticas de remédios e tiveram resultados parecidos com o uso do remédio original. Interessante. Mas é importante lembrar que a radiestesia não substitui a medicina tradicional, né? Claro, e qualquer tratamento deve ser feito com acompanhamento médico. Sem dúvida. Então, o decágono seria mais uma ferramenta complementar que pode ser usada junto com outras terapias. Mas, e além de remédios, ele serve para potencializar a energia de outras coisas. Com certeza. Alimentos, cristais, água. A gente escolhe as palavras certas para mentalizar a intenção durante o processo, descrevendo o que queremos materializar. Nossa, o decágono parece ter um potencial incrível. E você que está acompanhando nosso mergulho, já pensou em como essa técnica de dinamizar a energia poderia ser usada em outras áreas, além da saúde? É verdade, né? As possibilidades são muitas. E essa capacidade de nos fazer questionar, de abrir novos horizontes, que torna a radiestesia tão fascinante. Concordo. Já que falamos de gráficos com funções tão específicas, que tal agora a gente explorar um que atua no ambiente como um todo? O próximo gráfico da nossa lista é o Kate, que me chamou a atenção pela sua conexão com a Ilha de Páscoa. O que ele faz? O Kate é um gráfico poderoso para reequilibrar o ambiente e neutralizar energias ruins, sabe? Aquelas que podem prejudicar a saúde. Sei. Essas energias podem vir de aparelhos eletrônicos, do solo ou até de pessoas. E o interessante é que sua história vem lá de 1976, quando o radiestesista francês, Chomeri Belizal, descobriu ele enquanto estudava as estátuas da Ilha de Páscoa. Ele percebeu que o desenho do Kate que estava nas estátuas tinha o poder de neutralizar as energias ruins do lugar. É incrível como um símbolo antigo pode ter essa aplicação prática hoje em dia. Mas me diga, como o Kate neutraliza essas energias? É pela sua forma? Exatamente. As linhas e os caracteres do Kate criam um campo energético que compensa as energias ruins, restaurando o equilíbrio do ambiente. Ele age como um filtro, purificando as energias do local. Legal, então o Kate seria ideal para colocar perto de eletrônicos, tipo computadores e celulares, para diminuir os efeitos da radiação, certo? Sim, e o livro cita vários outros exemplos, como ondas de TV, rádio. Ele pode ser colocado em casas, escritórios e até em carros. Nossa. E o melhor é que ele não precisa ser apontado para uma direção específica, como o norte, para funcionar. É só colocar no lugar e pronto. Parece bem prático. E você que está nos acompanhando, já pensou em usar um gráfico como o Kate em casa ou no trabalho? É uma boa ideia, né? Principalmente em lugares com muita tecnologia, onde a gente fica exposto a vários tipos de radiação. Com certeza. E já que falamos de gráficos para proteção, o próximo da nossa lista é o SKTM, que apesar de ter um nome meio complicado, parece bem simples no seu formato. O que você pode nos dizer sobre ele? O SCAP, símbolo compensador de André Philippe, é outro gráfico multifuncional com várias aplicações, como neutralizar energias ruins, energizar ambientes, potencializar tratamentos e por aí vai. Apesar de simples, ele é bem eficaz. E quem foi esse André Philippe? O nome dele está ligado ao gráfico, então eu imagino que ele seja importante na história da radiestesia. André Philippe foi um radiestesista francês muito importante, conhecido pelos seus trabalhos com energias sutis e pêndulos. O SCAP é um dos seus legados mais conhecidos e foi trazido para o Brasil em 1989 pelo Dr. Neuti da Cunha Gonçalves, outro grande estudioso da radiestesia. É interessante como esse conhecimento vai passando de geração em geração, né? Mas me fale, como esse SCAP funciona? Ele precisa ser apontado para alguma direção específica, como o disco equatorial? Não, o SCAP funciona parecido com o Kate, não precisa de orientação. A geometria dele, com um círculo e triângulos dentro, já emite as energias necessárias para o reequilíbrio. E o livro dá exemplos de como usar o SCAP. Sim, ele pode ser colocado em cima de um ponto geopatogênico, que é o lugar com energias ruins vindas da Terra. Pode ser colocado no relógio de luz, em cima de eletrônicos, em cima de um chakra para equilibrar as energias do corpo, entre outras coisas. Parece que o SCAP é um coringa no mundo da radiestesia. Mas me diga, o livro fala da origem desse símbolo? De onde ele surgiu? Infelizmente, o livro não entra em detalhes sobre a origem do SCAP. A gente sabe que o Dr. Neuci da Cunha Gonçalves recebeu ele por carta do André Philippe, mas os detalhes da criação do símbolo continuam um mistério. Que pena. Mas talvez esse mistério faça parte do fascínio do SCAP. E você que está nos acompanhando já usou algum gráfico radiestésico para harmonizar o seu ambiente. Fica a dica para experimentar. Com certeza. E já que falamos de gráficos para proteção, vamos agora para um que parece mais potente, a mesa Damis. O nome já sugere algo grandioso, não? O que a torna tão especial. A mesa Damis é um gráfico que emite ondas de forma bem potentes, ideal para usar à distância.
Imagina enviar energias de cura para alguém doente, energizar o ambiente à distância ou potencializar um tratamento sem precisar estar no local. Nossa, parece teletransporte de energia. Mas como funciona essa emissão à distância? Precisa ter alguma conexão especial com o lugar ou a pessoa. O livro não fala de precisar de uma conexão, mas destaca a importância da intenção e da visualização. Você coloca o testemunho do que você quer influenciar no centro do gráfico e mentaliza a energia indo para o alvo. Então, a mesa de elementos funciona como amplificador de energia direcionado. E como ela é? Ela é um quadrado com um desenho geométrico específico. E o livro fala que ela funciona como um super emissor de ondas de forma e que, junto com uma pirâmide ou um decágono, ela pode ser usada para acumular energia. Interessante. É como se a mesa de elementos fosse uma central energética. Mas o livro fala da origem desse gráfico. Quem criou ele? O livro menciona que o gráfico foi publicado num livro do Jean-Paul Faultier, mas não conta a história completa nem como ele foi criado. Que pena. Gostaria de saber mais sobre a história por trás desses gráficos. Mas voltando à mesa da mensa, o livro menciona outros gráficos emissores, né? Sim. Ele cita o tricírculo, o turbilhão, o teleradiador, o compensador Mindron, a cruz Atlante, o labirinto de Amins, a pirâmide plana, o baguá, a espiral e o Shin, cada um com sua função. Nossa, são muitos. Parece que a radiestesia tem um gráfico para cada necessidade. E você que está acompanhando nosso mergulho, qual desses gráficos te chamam mais atenção? É difícil escolher um só, né? Cada um tem seu potencial. Verdade. E por falar em potencial, vamos agora explorar os símbolos para magia e proteção. A gente já falou do Yahvé, do Shin e de outros símbolos hebraicos, mas o livro menciona outros. O que você pode nos dizer sobre eles? O livro do Rodrigues é um verdadeiro guia de símbolos para várias coisas, desde proteção até bem-estar. Que tal começarmos com Yahvé? Lembra que você falou que ele é poderoso para proteção, mas queria entender melhor como ele funciona. O Yahvé, criado pelo Jean de La Foye, é formado pelas letras hebraicas que formam o nome de Deus em hebraico. E ele representa os 4 elementos da natureza: fogo, água, ar e terra. Ele emite vibrações que neutralizam as energias negativas, criando um campo de proteção. É como se ele criasse um escudo energético, né? E como a gente usa ele? Tem várias maneiras. Desenhando, usando como amuleto, mentalizando. O importante é usar com intenção e fé. E o livro fala de algum detalhe específico sobre o Yahvé? Sim, o Yahvé original, do Jean de La Foye, tinha um círculo em volta das letras, que, segundo o livro, aumentava a aura do símbolo. Entendi. Mas tem uma versão do Antônio Rodrigues que tirou o círculo e colocou uma seta apontando para o centro, para concentrar a energia. Então temos 2 versões do Yahvé. E você que está nos acompanhando acredita no poder de proteção dos símbolos? Boa pergunta. Fica a reflexão. Com certeza. E já que estamos falando de símbolos poderosos, o próximo da nossa lista é o símbolo místico, também conhecido como pentagrama. Ele está presente em várias culturas antigas e a geometria dele sempre me fascinou. O que o livro diz sobre ele? O símbolo místico é um símbolo antigo, com grande poder de proteção. Ele representa a união dos 4 elementos da natureza com o espírito, a harmonia entre o material e espiritual. Nossa, quanta história e significado! E como a gente usa ele para proteção? Assim como o Yahvé, ele pode ser desenhado, usado como amuleto, mentalizado. O importante é usar com a ponta de cima para cima, representando a ascensão espiritual. O livro fala de outras aplicações para o símbolo místico, além da proteção. Sim, ele pode ser usado para energizar ambientes, potencializar tratamentos. É bem versátil. Interessante, você que está nos acompanhando já usou algum símbolo para proteger ou harmonizar o ambiente. Compartilhe suas experiências. Mas e os símbolos em sânscrito? Lembra que você mencionou que eles têm um grande poder energético? O que é sânscrito? O sânscrito é uma língua antiga da Índia, considerada sagrada pelos hindus. Os símbolos dela carregam uma sabedoria ancestral profunda e são usados para várias coisas, como cura, meditação e expansão da consciência. Que fascinante. E o livro explica o significado desses símbolos? Sim, ele traduz cada símbolo e explica as propriedades energéticas deles. E como a gente pode usar esses símbolos? Da mesma forma que os outros, como amuletos ou desenhos? Os símbolos em sânscrito podem ser usados de várias maneiras, como mantras, que são sons sagrados, como desenhos, como mentalizações. O importante é usar com respeito e consciência. E o livro dá exemplo de como usar cada símbolo? Sim, ele explica como pronunciar cada mantra, como desenhar cada símbolo e detalha os benefícios e aplicações. Incrível! O mundo dos símbolos para magia e proteção é enorme, com várias culturas e tradições. E para você que está nos acompanhando, qual desses símbolos te chamou mais atenção? Fica a dica para pesquisar e se aprofundar. E por falar em se aprofundar, que tal agora a gente dar uma olhada nas aplicações práticas dos gráficos radiestésicos? O livro menciona várias áreas, como saúde, alimentação e geobiologia, né? Exatamente. O livro tem um capítulo inteiro sobre isso, mostrando como os gráficos podem melhorar nossa vida em vários aspectos. Isso é legal. Vamos começar pela saúde.
Sempre me interessei por terapias alternativas e queria saber como a radiestesia pode ser usada para melhorar o bem-estar. A radiestesia pode ser uma ferramenta complementar para a saúde, ajudando a identificar desequilíbrios energéticos e a direcionar o tratamento. O livro explica como usar os gráficos para analisar o corpo humano e identificar possíveis problemas. E como isso funciona na prática? Precisa entender de anatomia para usar os gráficos para a saúde. Não necessariamente. O livro mostra um gráfico específico para diagnóstico na área da saúde, que é dividido em setores que representam os órgãos e sistemas do corpo. Usando pêndulos sobre esse gráfico, a gente pode identificar as áreas com problemas. Como a gente sabe o que o pêndulo está indicando? Ele fala, não, ele se move de jeitos diferentes. O livro ensina a interpretar esses movimentos e identificar os órgãos e sistemas que precisam de atenção. Interessante. E depois de identificar os desequilíbrios, o que a gente faz? O livro sugere algum tratamento. Sim. O livro dá várias sugestões, que podem incluir o uso de outros gráficos, florais, homeopatia. Mas é importante lembrar que a radiestesia não substitui a medicina tradicional e qualquer tratamento deve ser feito com acompanhamento médico. Com certeza. A radiestesia pode ser uma ferramenta poderosa para complementar os cuidados com a saúde, mas é importante ter bom senso e procurar ajuda profissional quando necessário. E você que está nos acompanhando, já experimentou alguma terapia energética para melhorar a sua saúde? Compartilhe sua experiência. E já que falamos de saúde, vamos para outra área importante: a alimentação. Como a radiestesia pode nos ajudar a ter uma dieta mais saudável. Os gráficos radiestésicos podem ser usados para identificar alimentos que causam alergia ou intolerância, para ver a qualidade energética dos alimentos, para escolher a dieta mais adequada para cada pessoa e por aí vai. Que legal! Então a gente pode usar a radiestesia para descobrir quais alimentos combinam mais com a gente. Como isso funciona? O livro apresenta um gráfico específico para nutrição e alergias, dividido em setores que representam os diferentes tipos de alimentos. Usando o pêndulo, a gente identifica os que causam problemas e os que são bem tolerados. Então o pêndulo é tipo um detector de alimentos problemáticos. Mas e se a pessoa não tiver alergia a nada? O gráfico ainda serve para alguma coisa? Sim, ele também serve para ver a qualidade da energia dos alimentos. Colocando o testemunho do alimento no centro do gráfico, o pêndulo vai mostrar a vibração dele, que vai de 0 a 100, sendo 100 a vibração ideal. Interessante. Então, além de saber se o alimento faz mal, a gente também pode saber se ele é bom para a gente energeticamente. Mas o que significa ter uma vibração energética alta? Segundo a radiestesia, alimentos com vibração alta são mais nutritivos e dão mais energia para o corpo. Entendi. É como se a gente escolhesse os alimentos não só pelo valor nutricional, mas também pela energia. E você que está nos acompanhando já se preocupou com a energia dos alimentos que você come. É algo a se pensar. E já que falamos de saúde e alimentação, vamos para a última área da nossa lista: a geobiologia. Lembra que você falou que ele estuda a influência do ambiente nos seres vivos, mas como a radiestesia entra nisso? A radiestesia é importante para a geobiologia porque ajuda a gente a identificar energias ruins vindas da Terra, encontrar veios de água, harmonizar ambientes, etc. Energias ruins da Terra. Isso me parece meio assustador. De onde elas vêm e como elas afetam a gente? Essas energias ruins, chamadas de energias telúricas, podem vir de falhas geológicas, veios de água subterrâneos, e elas podem causar vários problemas, como insônia, cansaço, dor de cabeça. Nossa, o lugar onde a gente vive pode impactar bastante na saúde, né? Mas como a gente identifica essas energias? É aí que entram os gráficos radiestésicos. Exatamente. Os gráficos funcionam como antenas, captando as vibrações do ambiente e mostrando os pontos com energias ruins. E o livro fala de algum gráfico específico para isso? Sim, ele fala do biômetro escala 1, que é uma régua com uma escala de 0 a 10 mil. Nossa. Ela mede a intensidade das vibrações. Andando pelo ambiente com pêndulo sobre a régua, a gente consegue identificar os lugares com energias mais intensas. Então, o pêndulo e a régua são tipo um radar de energias ruins. E o que a gente faz depois de identificar essas áreas? Tem que se mudar? Não precisa, não. O livro sugere que a gente evite ficar muito tempo nesses lugares ou que use métodos de harmonização para neutralizar as energias. Métodos de harmonização, o que seria isso? São técnicas para neutralizar as energias ruins e reequilibrar o ambiente. O livro mostra vários métodos, como usar cristais, pirâmides, gráficos radiestésicos. Interessante. Então a radiestesia não só diagnostica os problemas, como também oferece soluções. E você que está nos acompanhando já sentiu a influência do ambiente na sua energia ou na sua saúde. Compartilhe a sua história. E aí, vamos continuar a nossa aventura no mundo da radiestesia. Na primeira parte, a gente explorou os gráficos do biômetro Enel e como a radiestesia se conecta com saúde, alimentação e geobiologia. Lembra como cada gráfico tem sua função? Tipo, o disco equatorial analisa e emite energias, o decágono amplifica, o Kate filtra energias nocivas e a ostenscapia é multifuncional. Sim, cada um com sua personalidade.
Mas fiquei curioso para saber como o livro aplica esses conceitos em áreas como pesquisa geológica e agricultura, como a radiestesia, algo tão sutil, pode ser usado em campos tão práticos. Pois é, né? A radiestesia vai além do que a gente imagina. E para começar essa nova parte do nosso mergulho, vamos falar da busca por água subterrânea, algo super importante, principalmente em lugares com pouca água. O livro fala da régua geobiológica para isso. Você já ouviu falar? Régua geobiológica. Parece um instrumento de medição. Mas como ela ajuda a encontrar água? Imagina um mapa que mostra os fluxos de energia da Terra. A régua geobiológica ajuda a gente a entender esse mapa. Ela tem uns círculos e números. O radiestesista coloca ela no lugar que quer analisar, alinhando o norte do gráfico com o norte da Terra, e com o pêndulo procura por água. Então o pêndulo reage diferente quando tem água, como a gente sabe que é água e não outra coisa. O livro descreve os movimentos do pêndulo que indicam água, tipo girando no sentido horário ou anti-horário. E os números na régua dão uma ideia da profundidade. Nossa, que legal. É como o raio-x do solo, mas ela só serve para achar água. Ou tem outros usos na geologia? A régua geobiológica serve para muitas coisas. Ela pode achar falhas geológicas, veios de minerais e outros pontos importantes para geólogos. Imagina o potencial dela para encontrar recursos naturais. É incrível como a radiestesia pode ser útil na pesquisa geológica. E para você que está acompanhando a gente, já pensou como a radiestesia poderia ser usada na sua área de trabalho? As possibilidades são muitas, mas vamos em frente. O livro também fala do biômetro escala 1 para medir a taxa vibratória de um lugar. Lembra que a gente falou do biômetro Enel? O biômetro escala 1 também mede, mas em vez de comprimentos de onda, ele mede a intensidade da energia no lugar. Taxa vibratória. Parece complexo. Seria como medir a energia vital do ambiente. E como ele funciona? Parece com o biômetro Enel. Ele é diferente. É tipo um transferidor com números de 0 a 100. A gente coloca ele no lugar e o pêndulo mostra a taxa vibratória. Essa taxa pode indicar água, minerais, energias ruins. É como uma impressão digital energética do lugar, mostrando o que tem ali, visível ou não. Mas como a gente usa essa informação? O que significa uma taxa alta ou baixa? Uma taxa alta geralmente indica um lugar com energias boas, sabe? Favoráveis à saúde. Já uma taxa baixa pode indicar energias ruins, que podem causar problemas de saúde. É como se o diâmetro escala 1 ajudasse a gente a escolher os melhores lugares para viver, trabalhar ou relaxar. Mas o livro dá exemplos de como a taxa vibratória se manifesta em lugares diferentes. Sim, ele tem uma tabela que relaciona a taxa vibratória com água, minerais e energias telúricas. Isso ajuda a gente a entender o que as medidas significam. Interessante. E já que estamos falando do ambiente, o livro também fala da radiestesia na agricultura, né? Como ela pode ajudar a cultivar alimentos. A radiestesia pode ser uma grande aliada dos agricultores. Ela pode analisar o solo, ver se falta algum nutriente, escolher as melhores plantas, ver a saúde das plantas e muito mais. É como se a radiestesia permitisse que os agricultores conversassem com a terra. Mas como isso funciona? Quais ferramentas são usadas? O livro fala do gráfico para análise geral. É dividido em setores que representam a fertilidade do solo, pragas, doenças, etc. Então o gráfico serve como um guia e o pêndulo dá as respostas. Mas como a gente entende as respostas do pêndulo nesse gráfico? O pêndulo se move sobre os setores do gráfico, indicando o que precisa de atenção. O livro tem uma tabela explicando o que cada setor significa, facilitando a análise. Prático, né? E o livro dá exemplos de como usar essa técnica na agricultura. Sim, ele fala de usar a radiestesia para escolher o melhor lugar para plantar, a época certa, identificar pragas e até avaliar a qualidade dos produtos. É incrível como a radiestesia pode ajudar a ter uma agricultura mais eficiente. E para quem está acompanhando a gente, você já pensou como a energia do ambiente pode influenciar no cultivo de alimentos? É algo para pensar, né? Mas o livro não para por aí. Ele fala de outras áreas onde a radiestesia pode ser usada, como arqueologia, radiônica e pesquisa histórica. Radiônica e pesquisa histórica com radiestesia. Isso me deixou curioso. Como podemos usar essa ferramenta para desvendar o passado ou para influenciar energias à distância? A radiestesia nos leva para o desconhecido, para além do que a gente consegue perceber. E é isso que a gente vai ver na próxima parte, onde vamos explorar a radiestesia cabalística, a pesquisa histórica e a radiônica. Mal posso esperar. Até a próxima parte da nossa aventura radiestésica. De volta para nossa última parte do mergulho na radiestesia. Nas partes anteriores, a gente explorou os gráficos, o biômetro Enel, vimos como a radiestesia pode ser usada para saúde, alimentação, geobiologia, até na agricultura e pesquisa geológica. A cada passo a gente descobre coisas novas. É incrível como uma ferramenta tão antiga pode ser tão versátil. E para fechar nossa jornada, vamos nos aprofundar em áreas ainda mais misteriosas. A radiestesia cabalística, a pesquisa histórica e a radiônica. Lembra quando a gente falou do Yahvé, do Shin e outros símbolos hebraicos? Sim. Me fascinou como esses símbolos, principalmente o Yahvé, são usados para proteção energética e para neutralizar energias negativas.
Você explicou que a radiestesia cabalística mistura a geometria sagrada com a tradução judaica, criando uma linguagem energética. Mas ainda tenho dúvidas de como essa linguagem funciona na prática. O livro fala disso. Sim, a radiestesia cabalística é um mundo de conhecimentos, e o livro dá exemplos de como ela é usada, até para fins terapêuticos. Um exemplo é o pêndulo hebraico, um pêndulo cilíndrico com letras hebraicas gravadas. O pêndulo com letras. Para que servem as letras? Elas mudam o movimento do pêndulo. Isso mesmo. Cada letra hebraica tem uma vibração energética específica. O pêndulo hebraico permite acessar e usar essas vibrações para várias coisas, tipo diagnosticar problemas energéticos e emitir energias de cura. É como se o pêndulo hebraico traduzisse a energia das letras hebraicas. Mas precisa entender de cabala para usar esse pêndulo. O livro ensina o básico sobre as letras hebraicas e seus significados, o que ajuda a usar o pêndulo. Mas para quem quer se aprofundar na radiestesia cabalística, estudar cabala é essencial. Entendi. E para quem está acompanhando a gente e se interessou pelo pêndulo hebraico, mas não tem o que o livro sugere, tem alguma alternativa? Tem sim. O livro fala das camisas para pêndulos hebraicos, que são adesivos com letras hebraicas que a gente cola em pêndulos comuns. Que prático. Assim, qualquer um pode experimentar a radiestesia cabalística. E já que a gente está falando de explorar o passado, o livro também menciona a pesquisa histórica com radiestesia. Sempre quis saber se a gente pode usar essa ferramenta para desvendar mistérios da história. Como isso funciona? A radiestesia acessa a memória energética de um lugar ou objeto, que guarda informações sobre o que aconteceu ali. É como se o passado deixasse rastros de energia e a radiestesia lê esses rastros. Fascinante. É como a arqueologia energética. Mas como a gente acessa essa memória? Tem algum gráfico específico? Nesse caso, o pêndulo é a ferramenta principal. A gente usa ele sobre o lugar ou objeto e faz perguntas sobre o passado. E o pêndulo responde. Como a gente sabe se ele está falando a verdade? O pêndulo se move de jeitos diferentes, indicando sim ou não para as perguntas. É importante fazer perguntas claras para ter respostas precisas. Entendi. É como um detector de mentiras energético, e o livro dá exemplos de como a radiestesia já foi usada em pesquisas históricas. Sim. Ele conta casos de radiestesistas que usaram um pêndulo para achar objetos enterrados, datar ruínas, saber quem pintou um quadro e até para resolver crimes. Nossa, parece que a radiestesia pode ser muito útil para historiadores, arqueólogos e investigadores. Mas tem algum cuidado especial para usar a radiestesia para investigar o passado? É importante ter cuidado e analisar as respostas do pêndulo com crítica. A radiestesia dá pistas, mas a gente precisa confirmar tudo com outras pesquisas e métodos científicos. Com certeza. A radiestesia ajuda, mas não substitui a pesquisa e a análise cuidadosa das evidências. E para quem está acompanhando a gente e se interessou pela pesquisa histórica com radiestesia, que dicas você daria para começar? Comece pesquisando os conceitos básicos da radiestesia e da história. Boa dica. Para terminar nosso mergulho, vamos falar da radiônica. Se eu não me engano, ela usa instrumentos radiestésicos para emitir energias sutis. Como ela funciona? Para que ela serve? A radiônica parte da ideia de que tudo no universo vibra numa frequência específica e que a gente pode usar as energias sutis para harmonizar essas frequências. Ela pode ser usada para cura, equilibrar as energias do corpo, harmonizar ambientes, atrair prosperidade e muito mais. Nossa, a radiônica parece poderosa. Mas como a gente usa a radiestesia para emitir energias? Quais instrumentos são usados? Os instrumentos mais comuns são os gráficos, os pêndulos e uns aparelhos que amplificam e direcionam as energias. O livro explica como escolher o instrumento certo para cada coisa e como usar ele. E ele dá exemplos de como a radiônica já foi usada. Sim, ele fala de pessoas que usaram a radiônica para tratar doenças, energizar lugares, atrair prosperidade, etc. Mas é importante lembrar que a radiônica é uma terapia complementar e não substitui a medicina tradicional. Com certeza. É importante ter bom senso e procurar ajuda profissional quando necessário. Mas a radiônica se parece com alguma outra terapia energética. Ela tem coisas parecidas com o reiki, a cura prânica e outras terapias que trabalham com a energia vital. Mas a radiônica usa instrumentos específicos para amplificar e direcionar as energias. Entendi. É como se a radiônica fosse uma tecnologia energética que permite interagir com as energias sutis de um jeito mais preciso. E para quem está acompanhando a gente e se interessou pela radiônica, como começar a explorar essa área? O primeiro passo é se informar sobre os princípios da radiônica e os instrumentos. Existem cursos e livros que ensinam o básico. Ótima dica. E com isso, a gente chega ao fim do nosso mergulho no mundo da radiestesia. Exploramos desde o básico até as aplicações mais avançadas e vimos como essa ferramenta pode ser usada para aprender mais, cuidar da saúde, harmonizar o ambiente e até desvendar o passado. E o mais importante é que a jornada não termina aqui. O livro Os Gráficos em Radiestesia, do Antônio Rodrigues, é um guia para quem quer se aprofundar nesse universo e continuar explorando a radiestesia. Exatamente. A radiestesia nos convida a abrir a mente para novas possibilidades, a desenvolver nossa sensibilidade e a ver o mundo de um jeito diferente.
Então fica o convite para você que acompanhou a gente até aqui. Continue explorando, pesquisando e experimentando. O mundo da radiestesia espera por você. Até a próxima.